Boa tarde, pessoal. Hoje é a nossa nona aula e hoje, como eu tinha falado na semana passada, iremos tratar um pouco sobre a cultura judaica. Nós falamos na semana passada, ali sobre as crenças judaicas, o que os judeus acreditam. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cultura desse povo. Quando falamos ali sobre o judaísmo, quando falamos aí sobre cultura judaica, a gente não está falando de uma coisa recente, A gente está falando de algo muito antigo ali. Quando a gente discutiu lá a história, do judaísmo, a gente falou da época de Moisés, Que Moisés deu ali a lei. Muito do que tem ali na cultura, na forma de viver ali dos judeus, está baseado ali na lei de Moisés, Ali muitos anos atrás, mais de 3.000 anos aí para trás, Então, é uma cultura que ela foi sendo desenvolvida com o passar do tempo, claro, mas ela já é muito antiga, ela tem princípios muito fortes ali. Talvez ali o principal desses princípios, algo que eles cumprem mais à risca, seria o Shabat, ou o sábado. O que é isso? Se vocês pegarem a Bíblia, lá no Antigo Testamento, tem dizendo que Deus, quando criou a terra, quando ele criou ali tudo, ele descansou ao sétimo dia. O Shabat seria exatamente isso. Os judeus, eles descansam no sétimo dia, ou seja, no sábado. Essa teria sido ali uma ordem de Deus ao povo através ali de Moisés, Então, como é que é esse sábado? Bom, todas as semanas, ali no sábado, após o pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, os judeus não podem trabalhar, não podem fazer nenhum serviço, não podem, por exemplo, até cozinhar, acender as luzes. Tudo isso é considerado como serviços, como trabalhos ali. Nesse dia sagrado para eles, a única coisa que eles podem fazer ali é buscar a Deus. Então, muitos judeus vão ali até as sinagogas e tudo mais, certo? Então, o sábado é ali o dia sagrado para eles. Talvez essa seja uma das coisas mais diferentes da nossa cultura, A gente normalmente não trata um dia como sendo aquele dia sagrado ali, A gente trata todos os dias como basicamente sendo iguais. Esse seria ali um principal ponto. Mas não é o único. A gente pode falar aí de diversas características da cultura deles que seriam um pouco curiosas aqui pra gente, seriam um pouco diferentes da nossa. Uma dessas, seria ali a alimentação do povo judeu. Bom, na lei de Moisés existem ali recomendações e existem ali proibições, Basicamente, a comida ali judaica, ela atualmente ali é uma comida de guerra, digamos assim. Então eles consomem comidas mais fortes, eles aproveitam ali, Por exemplo, sempre comem muita batata, muita carne, sim, muitos vegetais, aquilo que tem ali, beleza? Mas a gente não vai tratar bem disso hoje, a gente vai tratar na próxima semana, vocês vão entender por quê. Mas o que a gente pode falar da alimentação deles é as diferenças que eles têm para a nossa. Os judeus, normalmente, seguem ali o que é conhecido como culinária kasher ou kosher. De acordo com essa regra aí, eles não podem se alimentar de algumas coisas. Vou citar alguns exemplos aqui que a gente até já falou antes. Por exemplo, os judeus não podem comer carne de porco, os judeus não podem comer ali carne de animais que não tenham o casco ali dividido em duas partes. Por exemplo, o boi tem dividido, mas o cavalo não tem. Então eles não podem comer carne de cavalo, por exemplo. A gente não come, mas tem lugares do mundo que se come. Isso é só um exemplo aí. Eles não podem comer todos os tipos de aves, diferente da gente, pode normalmente. Frutos do mar, eles não comem também, é proibido para eles. Eles não podem comer ali junto carne e leite, por exemplo. Não pode estar ali na mesma refeição, tem que dar um tempo até entre essas refeições que contêm esses alimentos. Então, existem ali muitas diferenças, muitas coisas ali que eles não comem, certo? Muitas coisas são proibidas, digamos assim, para eles ali. Comida kosher nada mais é do que ali a comida adequada, aquela comida ali correta, digamos assim. Isso é o que o nome significa. Então, muitas das coisas que para a gente pode ser comum, eles não comem. Uma outra
coisa aí que tem até uma semelhança com alguns tipos de cristãos é que eles não comem o sangue do animal, né? Por exemplo, a gente vai matar uma galinha, a gente pode matar de dois jeitos aí, né? A gente pode cortar o pescoço ou torcer, né? Eles não podem torcer porque o sangue ficaria dentro ali do animal, e isso eles não comem dessa forma. Então, tem certas características ali deles que são bem diferentes das nossas. A gente nem vai tratar aqui dos sabores da culinária deles, porque aí sim você vai ter um monte de diferença, né? Eles, assim como muita gente ali do Ocidente, ali do Oriente Médio, perdão, tem essa culinária bem diferente da nossa aqui do Ocidente. Mas quando eu falo que eles têm ali comidas proibidas, não é só uma coisa assim, não posso comer isso. Não, na verdade, para eles consideram esses alimentos como impuros, ou seja, sujos ali, né? Quase como se fosse um pecado comer aquilo. Então, por exemplo, se você pegar aí um prato e colocar carne de porco, esse prato não pode mais ser usado por um judeu. Por quê? Porque entrou em contato ali com uma coisa impura. Bem diferente, né, da nossa cultura aqui. Outra característica comum ali entre eles, mas que é bem diferente das nossas, são as vestimentas, né? A primeira, vocês com certeza já ouviram falar, que é aquele chapéuzinho, digamos assim, que eles usam na parte de trás da cabeça. Esse chapéuzinho, digamos assim, é chamado de kippá. O kippá representa ali o respeito que eles têm a Deus. Outra coisa ali usada normalmente pelos homens é o talite, que seria esse cachecol aí, né, que é usado por eles assim, branco com listras azuis. A gente já viu muito isso, né, nas representações ali do povo judeu. E eles sempre também têm essas franjas aí. Essas franjas, elas têm ali a missão de lembrar eles dos mandamentos de Deus. A gente falou um pouco sobre as crenças deles, mas assim, existem diversos mandamentos que eles devem seguir. Eu já falei alguns em relação a, por exemplo, a alimentação, mas também existem diversos outros relacionados a diversas áreas ali da vida. Essas franjas nesse talite é que lembram eles, né, da necessidade ali dos mandamentos de Deus, digamos assim. Quando a gente fala ali, então, das roupas das mulheres, também é bem diferente do que a gente vê aqui. Aqui, né, a gente tem essa cultura de mais liberdade, né? E lá não. Elas cobrem ali os ombros, por exemplo, não mostram ali decote. São roupas mais compostas, digamos assim, né? A gente costuma falar. A gente também, falando ainda sobre a forma como eles se vestem e tal, a gente poderia também citar aquela roupa comum, né? Eles usam ali, que é uma calça preta, uma camisa branca, um sobretudo preto e um chapéu. E é comum também a gente ver aqueles cachos, né? Os homens normalmente têm aqueles cachos do cabelo que a gente vê nessas imagens aí. E isso representa ali um outro mandamento, né? Na Torá ali, na lei de Moisés, vem dizendo que os homens não deveriam raspar ali a lateral, aparar a lateral da sua cabeça. Então, eles também seguem esse mandamento. Continuando aí, né, falando sobre eles, a gente também pode falar da diferença do calendário deles para o nosso. O calendário que os judeus seguem não é igual ao que a gente segue aqui, né? O calendário deles é um calendário ali lunar, então ele tem uma quantidade de dias diferentes, certo? Por isso ali, inclusive, o ano novo para os judeus não ocorre junto com o nosso. Isso é comum, né, nessas tradições aí mais antigas, né? Como por exemplo também ali na China, no Japão e em outros lugares. Então, no caso dos judeus, como eu disse, eles têm um calendário lunar. Esse calendário ali, diferente do nosso que tem 365 dias, o deles vai variar esse número, podendo ser ali de 353, 354, 355 dias, e anos bissextos pode ser ali de 383, 384 ou 385 dias. Então, esse número de dias vai variar ali, dependendo do ano. Além disso, como eu já disse, o ano novo não é igual ao nosso. Então, os judeus, né, eles vêm contando esse calendário ali desde o ano de 3761 a.C., certo?
Então você vê aí, né, todo esse tempo aí, o calendário deles não bate exatamente com o nosso, né? Não tem essa, para eles não tem essa divisão de antes e depois de Cristo. Baseados ali nesse calendário, eles têm basicamente algumas festas ali que a gente até conhece aqui na nossa região, né? Aqui no nosso cotidiano, né? A primeira seria ali o Rosh Hashanah, que seria a festa de Ano Novo, que vai ocorrer ali em setembro, outubro, diferente do nosso, né? Que é ali na passagem de dezembro para janeiro. Outra festa que eles têm é a festa da colheita, ali, onde eles comemoram ali, agradecem a Deus pelo que eles receberam, né? Pela aqueles alimentos que Deus deu a eles, digamos assim. Outra festa que também a gente conhece aqui por um nome diferente é o Passach, que seria equivalente à nossa Páscoa, né? Os judeus ali, quando eles foram libertos por Moisés do Egito, né? A gente falou disso na outra aula. Foi instituída ali para eles essa comemoração, o Passach, ou Páscoa, né? Onde eles vão ali lembrar dessa época, comer ali ervas amargas, pão sem fermento, né? Para lembrar ali do que eles passaram, lembrar ali da velocidade que eles tinham que sair. Então, nem o pão daria tempo de fermentar, digamos assim, certo? Então, a cultura deles ali em festas, a gente não tem essa impressão aqui, né? A gente vê, por exemplo, os judeus sempre com aquelas roupas muito compostas, mas os judeus são um povo muito alegre, muito festivo, digamos assim, né? As celebrações são sempre muito animadas, com muita música. É porque a nossa cultura, como não tem muito contato com a deles, a gente não sabe disso normalmente. Mas a gente vai ver um pouco disso na próxima aula, um videozinho que eu vou colocar lá. Aí a gente vai ver que eles, apesar de tudo que passaram, são um povo muito alegre, ali, muito animado, muito festivo, né? Além dessas, a gente ainda pode falar ali, por exemplo, do Hanukkah, que seria a festa das luzes, e de diversas outras. Além das celebrações ali mais pessoais, como por exemplo o Bar Mitzvah, que é ali a passagem, né, do menino da juventude, da infância para ali a vida adulta, né? A gente tem ali os casamentos judeus também são bastante animados, e diversas outras coisas que, se a gente for falar aqui, é horas falando, né? Então, as celebrações deles são baseadas nesse calendário judaico, e elas são até ali bem diferentes do que a gente normalmente acredita. Falando agora um pouco dos símbolos ali do judaísmo, né? Os símbolos ali, as coisas sagradas para os judeus, digamos assim, a gente pode falar, por exemplo, do menorá, que seria aquele castiçal ali de 7 pontas, né? Que é o que é acendido ali no Hanukkah, que eu já falei, a festa das luzes, onde cada dia ali é acendido uma dessas pontas, né? Onde cada uma dessas pontas representaria ali as raízes da árvore da vida. Outro símbolo que a gente pode falar é sobre a estrela de Davi. A estrela de Davi a gente pode ver ali até na bandeira de Israel, não é mesmo? E ela representa ali uma proteção para o povo, digamos assim. Outro símbolo sagrado ali seria o próprio Torá, a própria Torá ali, né? O principal livro sagrado ali dos judeus, a lei de Moisés, como a gente conhece, né? Então, para eles, a Torá ali é algo sagrado, é algo que deve ser respeitado, né? Deve ser ali homenageado, digamos assim, colocado em lugar de destaque, né? Então, esse seria ali outro símbolo para eles. Eu acho que assim, uma das últimas coisas que a gente poderia falar ali, né, é sobre a vida comunitária ali dos judeus, né, a forma como eles convivem entre si e com aqueles que não são judeus. Bom, para começar, né, como a gente já falou, os judeus eles vão ali às sinagogas, que seria ali o templo dos judeus, né, o lugar onde eles vão ali buscar a Deus, orar a Deus, e também ali para estudar a palavra de Deus, né, os mandamentos. Então, é ali nas sinagogas onde vai acontecer ali a maioria dessas festas que a gente falou. Se vocês pesquisarem no YouTube, por exemplo, a gente consegue ver ali diversos exemplos de sinagogas, como elas são e tudo mais. Já em relação ali, né, os judeus, eles são ali um povo, como a gente falou, étnico-religioso. Então, para eles ali, essa comunidade, a principal comunidade
é a família. O primeiro contato ali que você tem é a família, o principal círculo ali de convivência, né? Então, sendo a família ali a principal coisa, é às vezes um pouco incomum o convívio ali mais livre com as pessoas que não são judeus ou pessoas que não são da sua família. Então, eles são mais reclusos, né? Eles não têm tanto contato. Diferente da gente, por exemplo, que onde chega, né, tá conversando com o povo e tal, fala com todo mundo. Eles não, eles são mais ali voltados ao centro familiar ali, né? Claro, também a sinagoga, onde eles se reúnem ali, certo? Então, na aula de hoje a gente falou aí sobre algumas características. Poderíamos falar sobre várias outras, claro. Mas, para não ficar longo, né? Mais longo do que já tá, a gente vai falar só só essa. A gente falou aí sobre alimentação, a gente falou sobre vestimentas, a gente falou sobre os símbolos para os judeus, a gente falou sobre o calendário, sobre as festas, a gente falou sobre a vida em comunidade e teria várias outras coisas que a gente poderia falar. Por que a gente só vai falar nisso hoje? Porque próxima semana a gente vai meio que voltar nesse assunto. A gente vai tratar aí de um tema um pouquinho mais complicado, né? Então a gente volta nisso. Então, pessoal, a aula era isso. E aí, até a próxima aula. Qualquer dúvida, já sabe, é só perguntar lá no grupo, né? Qualquer curiosidade, a gente também conversa lá, discute sobre isso. E é isso. Até a próxima aula.